Semana louca no Dragão, muitas novidades, muitas contratações, entradas e saídas, rumores, está ao rubro ainda por cima na semana do Clássico. Eu acho que é mesmo de valor, eu volto a reforçar o Porto estar tão blindado e a equipa estar a jogar tão bem com tantas movimentações fora. Novidade de hoje, confirmadíssimo, já assinou o Pablo Rosário. O Pablo Rosário já tinha sido referenciado várias vezes aqui no canal como o número 6 que o Farioli mais desejava e o Porto mais uma vez faz a vontade ao treinador e contrata exatamente o jogador que ele queria. O Pablo Rosário já jogou com o Farioli no Nice, já jogou também com o Luuk de Jong no PSV Eindhoven e o Porto está muito forte no mercado, está com uma capacidade de convencer os reforços enorme, tem muitos argumentos. O Pablo Rosário já tinha tudo acertado para ir para o Al-Shabaab, para a Arábia Saudita e de repente aparece o Porto e dizem as notícias que ele ficou mesmo à espera, recusou-se até a jogar alguns jogos pelo Nice, jogou penso que 27 minutos no último jogo, mas ele estava à espera porque queria ir para o Porto, ele fez mesmo força para ir para o Porto. Mesmo sabendo que o Porto tem o Varela, agora está aqui um suplente à altura e é interessante que o Farioli faz aqui o mesmo que fez com o Samu, que é colocar um jogador mais experiente e mais da confiança dele, que ele conhece melhor, a suplente do titular. O De Jong, o suplente do Samu, mais velho, mais experiente, mais conhecido pelo técnico, e agora o Pablo Rosário exatamente igual, fica a suplente do Varela, e também é mais experiente, mais maduro, mais conhecido pelo treinador e pode entrar a qualquer momento. Nós vimos com o Samu lesiona-se, Luuk de Jong entra e entra bem. É um jogador com outras características, mas entra bem. E o mesmo vai acontecer com o Pablo Rosário. Portanto, o Varela teve a sorte do Pablo Rosário só chegar agora, porque o Varela teve aqui uma pré-época muito intensa de adaptação. Ele está a subir muito de forma. Hoje eu acho que o Pablo Rosário já não lhe vai tirar o lugar assim tão facilmente, porque o Varela já evoluiu muito como o 6 que Farioli quer, está a dar boas respostas, o meio-campo do Porto está muito forte. No entanto, está ali um suplente de luxo que vai fazer pressão e vai manter a tal intensidade que o Farioli quer, de ter sempre dois jogadores prontos para entrar por posição. Eu acho que com a chegada do Pablo Rosário, Gruitch e Tomás Pérez podem mesmo fazer as malas. Eu acho que o Gruitch ainda não saiu porque está ali aquele problema do salário. O Estrela Vermelha quer contratá-lo, mas ele ganha demasiado. E o Tomás Pérez queria ficar no Porto porque só teve aqui meio ano. Ontem alguém dizia até nos comentários que gostava de Tomás Pérez, que ele quase não teve oportunidades, é verdade. Foi um bocado como o William Gomes, teve meia época para se adaptar e agora que podia entrar de titular não entra. E eu acho que é mais uma vez a questão física. Também havia gente que comentava que ele não era assim tão bom, enfim, eu fiquei com dúvidas. Ele entrou ali em 1 ou 2 jogos que pareceu bom, mas não deu para entender muito bem. E agora a solução não sei se será emprestar ou vendê-lo, porque o Pablo Rosário renova por 4 épocas. Se o Varela ficar, se bem que o Porto também pode estar aqui a contar com uma valorização do Varela e vendê-lo no fim da época, então aí fica o Pablo Rosário e o Tomás Pérez pode voltar a reentrar como uma opção. Mas também se mantiver como treinador Farioli, duvido muito que o Tomás Pérez venha a ter alguma hipótese aqui no Porto e talvez o melhor seja vendê-lo. O outro médio que também está de saída vai ser o Vasco Sousa. Parece que está em negociações com o Moreirense, parece que vai ser emprestado e o que se diz é que o Porto vai emprestar o Vasco Sousa sem a opção de compra. O Porto esta época tem emprestado muitos excedentários com a opção de compra. O facto do Vasco Sousa não ter mostra que o Porto ainda aposta nele, ainda confia nele, embora continue a achar, mais uma vez, é um médio baixinho. Ele é muito bom, mas fisicamente não é aquilo que o Farioli espera. Vamos ver como é que ele evolui. Sem dúvida um grande talento, mas põe-se aquela questão. Será que encaixa neste estilo de Farioli? Fica a dúvida. Se bem que o Farioli até tinha falado bem dele, um bocado a imagem do Zé Pedro, é aquele jogador que o Farioli não é o preferido dele, mas até não põe de parte. Ele chegou a falar numa conferência, se não me engano, que o Vasco Sousa até podia jogar a lateral. Ou seja, ele via o Vasco Sousa como aquele jogador que se não for vendido ou emprestado, ok, vai aqui tapar buracos se for preciso, mas conforme o plantel vai ficando mais definido, com várias opções, como esta do Pablo Rosário, ele vai deixando cair esses jogadores. Nesta semana louca, em que o Porto entra na fase 3 do mercado e está a tentar fechar o plantel com muitas contratações, Kiwior também já não escapa, parece que já a acordo total vão ser 27 milhões de euros, mas só pagos depois. Eu não sei muito bem como é que vai ser o negócio, depois vamos ver os pormenores quando for mesmo oficializada a contratação, mas parece que é a opção de compra obrigatória, mas é para o Porto aqui não gastar muito dinheiro logo no início, porque o Porto está realmente a gastar muito neste mercado, e também não sei se é pensar numa possível venda de Mora ou qualquer coisa, e o Porto atrasa ali um bocado para não pagar tudo. Vamos ver os pormenores do negócio. O que se sabe é que o Arsenal está só à espera que o substituto do Kiwior assine. Parece que é um defesa central do Leverkusen, se não me engano. O Arsenal está também numas negociações complicadas, mas parece que do lado do Porto já está tudo. O Kiwior também já deu a entender que quer o Porto, ponto final. Ou seja, está tudo confirmado, só falta mesmo o Arsenal conseguir a tal contratação para libertar o jogador.
Continua a saga também do avião privado, que estão sempre a dizer que o jato privado dele está sempre a adiar a viagem, porque está mesmo por horas a chegada dele. Aliás, quando vocês estiverem a ver o vídeo, até pode já estar oficializado. Até se estiver oficializado, deixem nos comentários, que também é interessante, eu leio sempre os comentários todos, podem deixar aí a novidade que ele pode já ter assinado. Muita gente diz que o Kiwior vem para a defesa central. Há muita gente aqui a colocar a esperança que ele jogue no lugar do Nohan Pérez, mas também havia gente que ontem comentava a dizer que o Nohan Pérez é um ótimo central, porque melhorou muito com o Bednarek. De facto, o Nohan Pérez está transformado, assim como o Varela. Todos os jogadores da época passada que continuam a jogar esta época, como o PP também, estão transformados. E fica difícil. Eu acho que o Kiwior pode mais jogar a lateral esquerdo, mas depois também Francisco Moura tem as tais características que já jogou a médio, também interessa ao Farioli, porque é um lateral que joga bem por dentro, como o Farioli gosta. O Kiwior tem essa polivalência. Pode até jogar a 6, ontem as pessoas não gostaram muito, tinha muitos comentários a criticar-me por ter dito que ele pode jogar a 6. A verdade é que a formação dele é a 6, mas sim, ele no Arsenal é defesa central e também já jogou a lateral esquerdo. Eu acredito que o Nohan Pérez pode vir a perder lugar. É a tal concorrência que o Farioli gosta, porque de repente o Bednarek tem o Perpich à perna e agora o Nohan Pérez tem o Kiwior. Kiwior que acaba por pressionar dois, tanto o Nohan Pérez como o Francisco Moura. Ainda há quem diga que o Kiwior chega a tempo de jogar frente ao Sporting. Eu não sei bem se ele vai conseguir. Ele está com um ritmo de jogo, porque ele fez a pré-época toda pelo Arsenal, apesar de não estar a ser titular agora. Que esse é um dos motivos para ele aceitar jogar no Porto, porque ele quer jogar com regularidade. Agora, dizem que no acordo dele Agora dizem que o acordo com ele vai implicar ele mais regularidade, portanto vão prometer que ele joga mais. E aí ele pode já jogar frente ao Sporting, mas acho que com poucos treinos, e o Farioli valoriza sempre mais quem já jogou mais ou treinou mais com ele, como foi o caso do Zaidu. O Francisco Moura já estava pronto e mesmo assim jogou o Zaidu de início. Assim como a chegada do Bednarek, também não foi titular à primeira, teve que esperar um jogo. E olhando para o número de defesas centrais agora do Porto, fica com alguns jogadores a mais, porque tem 5 centrais. Eu acho que o Zé Pedro vai acabar por sair. O Zé Pedro tem sido utilizado como lateral direito, eu acho que é um sinal já do Farioli. Ele tem dado muitos sinais com as substituições que faz. O Zé Pedro pode não contar tanto para ele como central e conta mais como lateral, enquanto o Porto não contratar outro lateral. Como o Porto já tem o Martim, não sei se vai contratar ou não outro lateral direito, então talvez o Zé Pedro fique, por exemplo, até janeiro, para colmatar a lesão do Martim Fernandes, pode ser uma opção. E também como o Kiwior pode jogar na esquerda e no meio, também joga ali com a possível saída do Zaidu, que mais uma vez o Oviedo parece estar interessado nele, e o Zaidu quer sair. O Zaidu não fica muito confortável com o facto de não ser titular, ele acha que tem um certo estatuto, que é verdade pela quantidade de anos que ele está na casa, que não é tão verdade comparando a qualidade dos reforços com ele. É sempre um jogador útil, mas depende, lá está, como eu dizia ontem, da mentalidade dele. Se ele quer ser titular, em princípio, e jogar com muita regularidade, em princípio tem que sair. E se ele sair, o Kiwior já fica ali meio lateral esquerdo, meio central, e o Zé Pedro fica meio lateral direito, meio central. Pode acontecer isto, enquanto o Martim não recupera. Depois do Martim recuperar, acho que não faz sentido manter o Zé Pedro. Se bem que, com a saída de Zaidu, podemos considerar o Kiwior lateral esquerdo e o Zé Pedro volta a fazer sentido como central, mas o Zé Pedro vai ser pouco utilizado neste campeonato, parece-me. Ainda assim, o Zé Pedro tem esse perfil mais experiente e também já tem muitos anos de casa. É sempre um valor que agrega no balneário, é uma questão de, lá está, da mentalidade. Se ele quiser jogar com regularidade, não vai conseguir. Se ele aceitar ficar mais pelo banco, vai trazer essa mentalidade, vai ajudar, é um jogador a Porto. O outro reforço que pode estar por horas é o Ryan Rocha, que eu já tinha dito ontem aqui que o Porto tinha feito uma proposta de 17 milhões. O Vasco da Gama diz que o Porto não fez proposta nenhuma, o que em princípio indica que quer mais dinheiro. Dizem que o Vasco da Gama está a pedir 25 milhões. O Porto não quer pagar tanto por um jogador tão jovem, até porque já tem gasto muito dinheiro, mas vai se aproximar. Eu acho que o Porto vai ficar ali nos 20 milhões. Eu estive a ver melhor o perfil dele. Eu ontem tinha dito que ele pode jogar, e de facto é parecido com o Moura, no sentido que pode jogar a segundo avançado, mas agora vendo realmente a estatura física, também alertado nos comentários para isso, fui ver e de facto ele é um jogador muito forte fisicamente, que joga com o pé esquerdo na ala direita, é muito goleador, e de repente podemos ter um Borja Sainz do lado direito. Então um jogador do género do Borja Sainz, ou seja, Borja Sainz do lado esquerdo e Ryan do lado direito, pode ser uma mistura explosiva, dois jogadores que vão muito para o meio, que fazem muita pressão, muito fortes fisicamente. Isso é uma imagem de marca. O Farioli quer jogadores fortes fisicamente, o Porto está aí muito ao detalhe, jogadores com a mentalidade certa e fortes fisicamente, tem sido um requisito, um pré-requisito para o Porto estar interessado nele. Parece-me que o Ryan é um grande reforço até nisso, porque o Ryan pode jogar então a médio também, ou até a ponta de lança, e portanto o Ryan acaba por ser aqui mais um polivalente, assim como o Kiwior, que pode ocupar ali várias posições, pode de repente fazer de suplente do Gabri Veiga, ou suplente do De Jong e do Samu se for necessário, ou suplente do PP e do Willian Gomes. O Willian Gomes pode passar para a esquerda, ou o PP, depois, porque é mais um extremo.
Isto contando que o Mora pode sair. Mas este jogador também tem muitos interessados e o Porto vai mais uma vez ter que jogar com o tempo, se bem que o mercado de transferências está quase a fechar, então não dá muito para isso. Mas eu acho que o Porto já está a jogar há algum tempo, porque desde que a notícia saiu, o Porto já devia estar antes, portanto se a notícia saiu ontem, talvez já tivesse aqui algum interesse do Porto há mais tempo, até porque as notícias dizem que o Vilas Boas já o tentou contratar em janeiro, ou seja, é um interesse antigo do Vilas Boas. O Porto tem feito um bom scouting no Brasil, depois do Willian Gomes, agora o Ryan, mas são jogadores que têm muitos interessados. Fala-se até do Sporting, AC Milan, há vários clubes interessados. Depois o Porto tem esta capacidade de convencer os jogadores, vamos ver o que é que faz, porque aqui o Porto não pode prometer titularidade, vamos ver o que é que o Porto promete ao jogador, mas o Porto tem sido muito forte a convencer os jogadores, que têm outros interessados mais poderosos e o Porto consegue contratá-los. Mas sem dúvida que até se compararmos o Ryan com o Cambeiros, o Ryan faz mais sentido então por ser forte fisicamente, por ser goleador, ser mais parecido com o Borja Sainz, mas para o lado direito. Portanto, encaixa perfeitamente no perfil que o Farioli gosta e depois ainda pode jogar no meio, a ponta de lança ou a 10. Portanto, acho que sim, que é um bom reforço, faz sentido para o estilo de jogo do Porto. Agora, todos sabemos que o mercado brasileiro está diferente. Os clubes pedem mais dinheiro, os jogadores estão mais caros e isso complica sempre as coisas. E chegando o Ryan ou algum jogador com as características dele, o plantel do Porto deve ficar fechado no ataque, mesmo que o Rodrigo Mora saia. Essa novela do Rodrigo Mora vai se prolongar para depois do mercado de transferências. E eu suspeito que ele não vai sair. Ontem alguém comentava sobre o Domingos Soares Oliveira ser o dirigente que estava interessado em contratar o Rodrigo Mora e imediatamente lembrei-me da transferência da época passada do Galeno. O Galeno também esteve o verão inteiro, até o fecho do mercado de transferências, com um pé na Arábia, também penso que para a mesma equipa, e depois em cima da hora eles cancelaram a transferência. E eu não sei se eles vão fazer o mesmo. É muito estranho, 2 anos seguidos, a mesma equipa, o mesmo dirigente, vir para cima do principal jogador do Porto. Claro que isto se estabiliza. O Galeno, não sendo um talento tão grande, mas era o principal jogador do Porto, um dos principais, e sendo mais velho, também mais maduro, ficou bastante afetado. Ele fez uma primeira metade da época miserável, tanto que falhou, aliás, despede-se de forma triste, falhando aqueles 2 penaltis no Dragão. Ele estava completamente afetado psicologicamente e depois em janeiro o Porto acaba por deixá-lo sair. Também uma grande transferência, mas baixou ali um bocado os valores. E eu não sei se não estão a fazer o mesmo com o Rodrigo Mora, é muito estranho. Eu ainda não entendi muito bem o que é que está a acontecer nesta novela. Há muitas teorias. Vocês dizem, por exemplo, que o Farioli não o colocou a titular, agora está explicado porque já sabia que ele queria sair. Há quem diga que é porque a cláusula é baixa e que a culpa é da família, ou que a culpa é do Vilas Boas. Eu agora também ponho esta possibilidade de ser ali aquele clube da Arábia, o Al Ittihad, ter ali qualquer coisa, todas as épocas, agora já começa a ser um hábito, cai em cima do principal jogador do Porto e arrasta as negociações. Aquela proposta de 50 milhões é estranha, porque podiam ter pago logo os 70. Fala-se que o empresário Jorge Mendes quer 7 milhões de comissão e que é isso que está a atrasar. Diz-se também que são os responsáveis do fundo e mais não sei quem que não quer libertar o dinheiro todo pelo Mora. O que é certo é que argumentos, uns a favor, outros contra, o que é certo é que eles arrastam a transferência e faz muito lembrar o Galeno então. E o Porto vai ficar ali com um jogador afetado psicologicamente até 10 de setembro e não sei se a transferência não vai cair. Se a transferência cair, depois vamos estar aqui para falar sobre isso, é muito parecido com o Galeno. E talvez depois uma hora saia em janeiro, mas enfim, isto é um bocado trágico e alguém tem que fazer alguma coisa, porque isto começa a acontecer muito recorrentemente e os clubes árabes fazem o que querem, a verdade é essa. Hoje os clubes árabes têm capacidade para destruir uma equipa, se bem que o Porto está blindado e está a jogar muito, mas têm a capacidade de definir um alvo, entrar na cabeça do jogador, enfim, uma situação muito caricata e estranha e o Rodrigo Mora tem só 18 anos, psicologicamente isto é uma situação pesada para o jogador. Eu próprio não entendo muito bem e dá para ver pelos comentários no vídeo que há várias teorias e é difícil entender o que é que está a acontecer. Alguém comentava ontem que o Rodrigo Mora podia e devia vir à imprensa dizer e gritar bem alto se sai ou não sai. O Rodrigo Mora mantém-se em silêncio realmente, mas temos uma declaração dele nas redes sociais do Porto a parabenizar o Diogo Costa pelos 200 jogos, portanto veio o público falar, mas não falou sobre a transferência, enfim, é dúbio. Não fica nem claro se ele está comprometido para ficar o resto da época ou não, eu acho que nem o jogador sabe. Talvez fosse bom colocarem Rodrigo Mora num telefonema com o Galeno, para ele também passar-lhe as informações, como é que foi o caso dele, porque parece ser igual. E no meio de tanta loucura e tantas novidades, parecendo que não, vem aí o clássico, é já no sábado, estamos próximos, o PP e o Samu em corrida contra o tempo para serem titulares e os adeptos em grande confiança e em grande expectativa, com PP e Samu ou sem PP e Samu, porque realmente o Porto tem provado que mais do que as individualidades é o estilo de jogo, é a equipa, o coletivo que está a entusiasmar. Eu já nem sei se quer o Willian Gomes a titular ou o PP, porque o Willian Gomes fez um jogo fantástico contra o Casa Pia.
O próprio Luuk de Jong trouxe coisas diferentes. Depende se preferimos, se gostamos mais do estilo de jogo do Porto, em que o avançado recua e distribui o jogo, e é mais o Sainz e o Willian Gomes que fazem pressão, ou se queremos o Samu a fazer pressão. Enfim, há muitas soluções realmente. Mas o Samu, dizem as notícias, contratou até um fisioterapeuta para tentar recuperar mais rápido, mas acho que vai ser mesmo no limite. E eu ainda acredito que o Samu entra na segunda parte, vamos ver. Já o PP, há notícias contraditórias. Eu vi notícias que diziam que o PP já não jogava frente ao Sporting porque ia ser operado novamente. Vi notícias de que o PP estava a recuperar bem e que ia ser, podia ser até titular frente ao Sporting. Portanto, muitas dúvidas ainda entre estes dois. Só o Martim Fernandes é que está garantidamente de fora. E o que é certo é que há esse entusiasmo à volta da equipa porque temos soluções, de facto, que o Porto não tinha no ano passado, por exemplo, e mesmo com estas lesões não fica tão afetado. Depende até de opiniões, se é melhor o De Jong ou o Samu, ou se é melhor o PP ou o Willian Gomes, depende de muitas opiniões, ou até o Mora, que eu já disse aqui, eu acho que o Mora não vai contra o Sporting, é um clássico, acho que ele pode jogar na mesma, acho que ele não vai estar tão nervoso como contra o Casa Pia, que o ritmo também baixou um bocado e prejudicou. O Porto saiu-se tão bem sem estes dois jogadores lesionados, que o Borja Sainz foi até eleito o melhor jogador da semana, e o Borja Sainz está realmente incrível. Se ele for com aquele rendimento alto frente ao Sporting, pode ser um grande desbloqueador. Eu estou muito curioso para ver essa pressão alta do Porto frente ao Sporting. Se o Porto entra com aquela pressão asfixiante como contra o Casa Pia, eu já disse aqui, eu acho que o Porto ganha. Apesar de já não ter tanto efeito surpresa, porque o Sporting já viu nos outros jogos que o Porto joga assim, mas de qualquer forma ainda é novidade e sentir aqui em campo é diferente. E sendo um clássico, onde normalmente as equipas se retraem mais, se o Porto não se retrair, eu acho que pode haver aqui um bom resultado para o Porto. E vocês, basta ver nos comentários do vídeo anterior, muita gente também confiante. Havia até alguém que dizia que o Porto vai ganhar 3-0, que seria um grande resultado em Alvalade. Uma curiosidade também hoje, o Luuk de Jong fez 35 anos. É engraçado como o jogador tem quase a mesma idade que o treinador, é realmente um jogador experiente, que traz experiência para a equipa. E ele tem um vídeo nas redes sociais em que ele fala português, ou tenta ali arranhar o português, e se vocês virem nos comentários, muita gente entusiasmada e feliz por ele falar português. As pessoas sentem empatia quando um jogador estrangeiro tenta falar a língua delas, e era aquilo que eu dizia de Farioli. Claro que não é essencial, claro que o que importa num treinador não é a língua que ele fala, mas de qualquer forma, eu acho que se Farioli tentasse dizer qualquer coisa em português, aumentava ainda mais a empatia. Se bem que o que faz empatia aqui é os resultados. Claro que se Farioli nunca falar português e golear o Sporting, ninguém quer saber disso, é preferível do que falar português e perder. Mas de qualquer forma, tentar falar a língua cria sempre empatia, como se viu nesse vídeo do De Jong. É uma curiosidade, mas eu achei interessante. E o Eustáquio, que também pode estar na porta de saída, ou não, dependendo se o Kenneth Taylor vem ou não. Eu acho que o Porto ainda vai trazer mais uma surpresa ali para o número 8. Para suplente do Froholt ou para titular, vocês não... Acho que não me compreenderam muito bem ontem. Havia muita gente que comentava a criticar-me porque eu disse que o Kenneth Taylor ia ser titular no lugar do Froholt. Não era bem isso. O Porto tem sempre duas opções, uma mais experiente e depois para pressionar o titular. O Kenneth Taylor seria esse jogador que ia pressionar o Froholt, ou outro jogador com as mesmas características. Claro que em algum momento pode ser titular, como está a acontecer com o De Jong na lesão do Samu, e depois fica ali a dúvida quem é melhor. E eu acho que o Farioli gosta de incentivar essa competitividade no plantel, e por isso eu acho que ainda vai chegar mais um 8, que pode ser ou não o Kenneth Taylor. Agora, claro que o Froholt neste momento, a jogar assim, é o melhor médio do campeonato. Acho que o Froholt é a figura de início do Porto. O que não invalida que o Porto não procure uma alternativa, porque ele pode acontecer qualquer coisa, esperemos que não, mas pode. Acumulação de amarelos, uma lesão, uma expulsão, qualquer coisa, e o Porto ter uma boa opção no banco. O Eustáquio tem sido essa opção. Ainda não se sabe bem se ele vai sair ou não, tem clubes turcos atrás dele, o que se sabe é que o Eustáquio foi convocado para a seleção do Canadá. É esse jogador fiável, que é sempre convocado para a seleção, tem muitas internacionalizações, já tem muitos anos de Porto, traz essa experiência, por isso que Farioli não o coloca como um excedentário, mas se ele sair também não se opõe, porque é sempre mais uma voz a Porto no balneário, que é sempre essencial num plantel que está a receber tantos jogadores novos. Agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa opinião sobre todas estas novidades? O que é que vocês acham do Rodrigo Mora, da contratação do Kivior, da contratação do Pablo Rosário? Se vocês acham que este Ryan é um bom reforço? Quem é que acham que o Porto vai mais contratar, ou se acham que fica por aqui e não contrata mais ninguém? Se vocês acham que o PP ou o Samu vão recuperar a tempo de jogo com o Sporting, e se recuperarem, se devem ser titulares? Como é que está a vossa expectativa para esse grande jogo? Já deu para ver no vídeo de ontem que muita gente está a contar até com goleada. O que é que vocês acham sobre estes jogadores que estão um pouco postos de lado, como o Zé Pedro, Tomás Pérez? Se acham que eles devem ficar, se devem sair? Deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Não se esqueçam também de deixar o like. Muito obrigado por assistirem. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.